Meus amados, qual igreja devemos congregar? Qual igreja? Bom, me lembro que eu sempre escutava, né, o meu pastor falando, na época que eu era adolescente, sempre escutava ele falando, né, a nossa igreja é a igreja certa, né, a outra igreja lá é a igreja da porta larga, né, mas e aí? E quando você tem algum problema dentro da igreja e você quer congregar em outro lugar. O que fazer nessa situação? Bom, eu sempre fui um homem de oração, sempre li a palavra, sempre li a Bíblia, e um dia Deus ele falou comigo, né? No livro de Apocalipse, capítulo 1, Deus ele falava comigo a respeito das igrejas, porque ficava só aquela opção, você só pode congregar aqui, só aqui, não tem mais outro lugar que você pode congregar. Só que eu já vi várias pessoas, às vezes está insatisfeita naquela congregação e queria ir para outro lugar, mas pela aquela força psicológica, né? Aquelas palavras, não, que você não pode ir para outra igreja, você tem que congregar nessa, só aqui, como tipo, essa é a certa. Aí a maioria das pessoas acabavam desanimando da fé, né? Acabavam não indo para nenhuma outra. Paravam de ir naquela e não iam em outra. Mas um dia Deus ele falou comigo que ele é o Deus que está em todas as igrejas, né? No livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 12, João ele tem uma visão do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim no versículo 12: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No versículo 16 ele diz assim: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. No versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então ele andava no meio dos 7 castiçais, na visão de João. E depois Cristo mostra para ele o que era a interpretação daquilo. E Cristo fala: eu ando nas 7 igrejas, que eram as que tinham na Ásia, as igrejas que tinham na Ásia. Hoje, como interpretar isso hoje? Cristo ele está em qual igreja? Qual igreja que ele está? Umas dizem, não, ele só está aqui. A outra lá não, a outra não serve. A outra é a igreja da porta larga, lá não tem o Espírito Santo. Ah, porque aqui tem, aquela lá é ignorante. Irmãos, Cristo anda em todas as igrejas. Todas as igrejas. Se eu fosse te dar um conselho agora, para falar qual igreja que você vai congregar, eu te aconselharia a ir para a igreja mais próxima da Bíblia. A igreja que pregue a respeito da salvação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja que tem Cristo, que tem Deus, que você olha e fala, não, realmente, ela tem os defeitos dela, porque todas têm, mas ela tem Cristo, né? É igual o remédio. O remédio tem gente que não gosta de tomar, mas ele tem os riscos e os benefícios, né? A igreja, ela tem os seus defeitos, mas você tem que ver os benefícios que você tem. Por que ir para a igreja? Primeiro, para agradar ao seu Criador, e depois, pela sua salvação, pela salvação da sua alma. Então, era aquela questão, né? O pastor sempre ouvia ele falando, não, que você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Aí, quando o irmão ele estava insatisfeito com aquela igreja e não queria mais congregar lá, ele ficava meio que impedido psicologicamente de ir para outra e acabava indo para o mundo. Acabava se afastando da igreja de Deus. E isso é um erro. Hoje está mais, graças a Deus, as coisas têm mudado.
porque nós vemos que vários pastores de outras denominações se unem para fazer eventos, as críticas de um para com o outro têm diminuído. E Deus um dia falou isso para mim, ele falou: Cristo habita nas igrejas. Então Deus ele está na Assembleia de Deus, Deus ele está na Igreja Batista, na Presbiteriana, na Congregação Cristã no Brasil. Cristo ele está em todas as igrejas. Então às vezes você não está satisfeito na sua igreja, mas por falta de orientação, você acha que você é obrigado a ficar ali e não pode ir para uma outra. Está errado. Você pode congregar em outro lugar, sim. Você pode. Porque se você não está satisfeito em nenhuma igreja e quer ir para outra, você é livre. E Cristo vai junto com você para outra igreja, porque Ele está lá também. Então, meu querido, que nesse vídeo aqui tenha aberto o seu entendimento e te ajude nessa caminhada com Cristo. Porque às vezes você está em dúvida se você continua nessa igreja onde que você está ou para de ir. Não pare de ir para a igreja. Você não tem só um recurso, você pode ir para outra igreja sim. Esse vídeo é para aqueles que às vezes estão insatisfeitos na sua igreja e não sabem o que fazer. Você tem uma porta sempre aberta para você. Jesus ele está andando nos 7 castiçais das 7 igrejas. Só que nos dias de hoje aumentou o número. Ele está em todas as igrejas. E você pode ir. Um conselho que eu te dou: se não está satisfeito na sua igreja, vá para uma outra. Mas vá para uma outra que pregue a palavra de Deus. Que tenha Cristo. Que seja uma igreja cristocêntrica. Que tenha o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. E assim você vai continuar na sua caminhada com Ele. Deus te abençoe, meu irmão, e te ajude nas suas decisões em nome do Senhor Jesus.